Chave Mestra com Carol Darivá, numeróloga, taróloga, que vem abordar sobre os mistérios e significados do número. Que bom te receber hoje aqui, minha querida, um grande prazer. Além de todos esses segmentos, você também é terapeuta holística. Isso mesmo. Gostaria... Bom te receber aqui. A Carol, para quem não lembra, esteve aqui em outro episódio na comunhão, na conjunção com o quadro da Cleide Benetti. E agora ela está iniciando para poder explicar um pouco mais, explanar um pouco mais esse universo da numerologia, né, Carol? Eu gostaria que, então, já nesse primeiro momento, você passasse para os nossos telespectadores que ainda não conhecem esse universo, o que de fato é a numerologia e o que ela pode aplicar na vida também. Então, na numerologia, a gente não enxerga os números apenas como quantidades, né? O número ele não é só quantitativo. Perfeito. E sim qualitativo. Ou seja, cada número ele tem uma energia, um significado, né? Características que podem ser positivas e negativas. Então, com base na assinatura energética de uma pessoa, por exemplo, que é o seu nome completo e a data de nascimento, a gente traduz, né, todos aqueles números da data de nascimento e cada letrinha do nome, porque cada letra também tem equivalência de um número, a gente faz toda essa tradução e a gente consegue entender o que aquela pessoa veio fazer aqui na Terra, quais são as suas ferramentas, né, os seus dons, talentos, aquilo que ela veio aprender, os seus desafios, os principais ciclos de vida, enfim. A numerologia, ela te apresenta um mapa, né, um manual de instruções. Literalmente, né? Isso aí, para que tu tenha clareza, para que tu tenha direcionamento, para que tu consiga levar a tua vida com mais fluidez, né, com mais facilidade. Sabe onde é teus pontos fracos também, né, Carol? Também. Porque não deixa de ser uma ferramenta, além de inúmeras que já passamos aqui no programa, mas a numerologia é uma ferramenta muito forte também para o autoconhecimento. Sem dúvida. Através da numerologia, tu consegue compreender, né, os teus pontos fortes, que é aquelas ferramentas que tu tens, né, para conseguir prosperar, para ter bons relacionamentos. E também os pontos mais desafiadores, né? Principalmente nos ciclos de vida que a numerologia também apresenta ali dentro do mapa. Então a gente vai ter ciclos ali que são mais fáceis e outros ciclos nem tanto, né? Aquele momento da vida às vezes que dá aquela desestabilizada. E tu sabendo as ferramentas que tu tem para lidar com esses momentos, fica muito mais fácil de tu passar por eles. É muito interessante. A produção já está deixando o @ do Instagram para vocês também estarem seguindo. Depois, literalmente, também consultando a Carol para que ela faça esse mapa da sua vida. Fica aí a opção para vocês estarem olhando já no Instagram. Carol, e como é que a numerologia entrou na sua vida, né? Qual foi essa motivação que você se inseriu nela? Então, a numerologia entrou na minha vida num momento muito complicado. Tem aquele ditado, né, que a gente aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor. Ela veio nesse momento. Veio nesse momento. Então, assim, toda a minha vida eu tive, né, muitas instabilidades, muitas reviravoltas, assim. A minha vida foi muito cheia de altos e baixos. Perfeito. E foi num desses baixos aí que eu acabei encontrando a numerologia, né, num momento muito difícil da minha vida. E aí eu acabei compreendendo, né, toda uma série de acontecimentos, né, de dificuldades que eu tive. Hoje eu compreendo, né, a quantidade de 5, por exemplo, que eu tenho no meu mapa, que é um número que traz muita coisa boa, né, muito potencial, mas o lado desafiador do 5 é justamente esse, altos e baixos, instabilidade, insegurança. Perfeito. E eu vivi por muito tempo nesse lado negativo do 5, sem saber, né? Porque, claro, eu estava lá na ignorância, não tinha, né, conhecimento nenhum. Não tinha essa base informativa, E desde os meus, assim, 9 anos de idade, aos 9 eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu. E foi a primeira reviravolta ali da minha vida. Imagina uma criança de 9 anos, perde a mãe, perde o chão, né? Perde a base. Total. E desde aí, claro, aconteceram muitas coisas e que eu acabei amadurecendo muito rapidamente, né? Perdi aquela coisa da criança, da leveza, né? E claro que isso depois a conta chegou, né?
Então, assim, foram várias coisas que aconteceram. E quando eu estava ali na fase adolescente, adulta, né, que daí sim eu deveria ter a maturidade, aquela criança que ficou lá atrás cobrou a conta. Uma criança não curada, né, Carol? Exatamente. Exatamente. E aí, Fábio, eu era aquela pessoa mais perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer. Chegou na época de escolher faculdade, não sabia o que eu queria, do que eu gostava. Eu fazia fiz 500 mil cursos, não terminava as coisas. Eu começava uma coisa, na primeira dificuldade eu desistia. Os relacionamentos eram a mesma coisa, não tinha, era muita instabilidade, né? Eu começava, não terminava, a primeira dificuldade eu não queria arcar ali com as responsabilidades. Então, isso foi por muito tempo, né? Querendo se encontrar de alguma forma. Sim. E aí começa, né? Nossa, eu sou um fracasso, nada que eu faço dá certo. E aí tu começa, né, a entrar naquela, nossa, eu sou uma fraude. Eu não... Dá ênfase nas suas fraquezas. Nossa, e esquece, né, as fortalezas. Exato. E aí isso foi por muitos anos, né? Aí lá pelos 30 e poucos, né, para encurtar a história, porque claro, muita água rolou embaixo dessa ponte, Com né? Não tem como certeza. contar toda a história aqui. Mas aos 30 e poucos anos eu estava com uma bebê no colo, né, a minha filha, passando por uma separação muito traumática, muito difícil. E eu me lembro de estar com ela no colo e pensar assim, nossa, eu já fui um fracasso no meu trabalho, nas minhas relações, em tudo que eu fiz na minha vida. Não sou motivo de orgulho, né, para o meu pai, para minha mãe, onde quer que ela esteja. E agora eu vou ser um fracasso como mãe também. Nossa. Ponto. Só que, Fábio, isso, ao mesmo tempo que eu estava assim, né, na beira do fundo do poço, foi um divisor de águas também, porque foi aquele sacode que eu precisava. E aí eu fui buscar ajuda, né. Aí, claro, fiz terapia, que também, né, foi maravilhoso, né, a gente precisa desse aporte, principalmente em momentos, né, que a gente está ali fragilizada. Claro. Então, busquei na terapia, mas foi através da numerologia que eu compreendi, que eu entendi os meus porquês, né, de por que tanta instabilidade, por que tanta insegurança, por que a autoestima baixa, por que as relações eram daquele jeito, por que eu não me encaixava em nada, não conseguia decidir nada na minha vida, não persistia. Sim. Né? Então foi através da numerologia que eu tive essas respostas, né? E aí eu comecei a parar de me chicotear, de achar que eu era um fracasso, e comecei a entender os meus potenciais, as ferramentas que eu tinha. E aí eu me apaixonei. Né? Me apaixonei por essa ferramenta, fui buscar outras fontes também de autoconhecimento. Sim. Mas a numerologia foi um divisor de águas, assim. E aí eu fui fazer a formação, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz várias. E aí hoje estou aí, né? Ajudando também pessoas a se encontrarem através da sua numerologia, a clarear os seus caminhos, né? Nada melhor do que a gente aplicar primeiro na gente, né? Sem dúvida. Ferramenta, né? E depois a gente consegue, de fato, compartilhar com o próximo. Sem dúvida. É a melhor opção. Inclusive, até fica a título de curiosidade, só para a gente estar explanando um pouco mais. Eu lembro que na outra vez que você veio aqui, você comentou dessa questão do nome, dos 5 e todos os detalhes que nele pode estar, e que também tem a possibilidade de estar modificando algo para melhorar. Sim, sim. Quando a gente tem, na numerologia a gente faz, entre várias análises, né? A gente faz a análise do nome de nascimento, do nome que a gente usa, né, socialmente para fins de trabalho, que é um nome informal, né? E também na nossa assinatura. Quando a gente identifica, né, sequências negativas, principalmente no nome que a gente se apresenta, né? E na nossa assinatura, aquilo são bloqueios. Né? Então, dependendo da sequência negativa que a gente tem ali, a gente vai ter um certo tipo de bloqueio. Na iniciativa, nas relações, na prosperidade. Sim. E aí a gente tem a oportunidade de corrigir isso com a numerologia. Né? Inclusive, o meu nome, né? Pois é. Que é Dariva, na verdade, né? Não tem aquele acento no A. Olha ali. E foi modificado por conta da numerologia. Então, Carol Dariva ficou pela numerologia. Na verdade, quando a gente faz a alteração do nome, a pronúncia não muda, né? Então, eu continuo falando apresentando Dariva. Carol Dariva. Que muda é a forma escrita.
né? Isso faz com que a gente mude a vibração do nome. Interessante. E você já chegou a colocar números em nomes ou não existe essa possibilidade? Não, porque números em nome não. Assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, um nome de usuário, né, numa rede social, até é possível. Não pessoal, né? mas de marca corporativa? Sim, aí pode se usar, mas geralmente a gente consegue encontrar um nome harmônico, né, colocando ali um acento, às vezes subtraindo uma letra ou acrescentando.